não parar mais da nossa aula de hoje. Estamos começando mais uma Masterclass da Eleme, uma Masterclass que já está marcada aí, temos vários clientes, pessoas que interagem com a Eleme, que estão sempre presentes, e vários que assistem depois dessa aula também. Então, se é o caso de você que está assistindo essa aula no YouTube, gravada, enfim, fique sabendo que a aula ela é rápida, ela tem um motivo de existir, ela é para trazer conteúdos compilados do que a gente aprende no dia a dia aqui na nossa operação e cooperar com o mercado para que vocês também cresçam. A Eleme cresce quando os nossos clientes e parceiros crescem também. Hoje a aula é sobre como conquistar condôminos, né? Como ser valorizado por interagir melhor com nossos condôminos, como que a gente deve ter um comportamento diário, algumas rotinas e algumas ações que a gente pode aplicar no dia a dia para que o nosso condômino quebre aquela barreira da desconfiança, para que aquele nosso condômino interaja um pouco mais. Eu canso de ouvir pessoas que falam, nossa, os condôminos, eles nem na assembleia vão, eles só reclamam. E aí, a gente analisando isso, a gente olha comportamentos que funcionam em outras carteiras, e algumas carteiras o síndico consegue aplicar em um condomínio ou dois, mas ele não consegue aplicar no resto dos condomínios dele. Então, a gente sabe que não existe uma mágica, mas aqui eu separei para a nossa Masterclass de hoje alguns pontos bem cruciais no relacionamento do dia a dia, e a partir de agora a gente começa a aula de hoje. Falando um pouquinho da Eleme, nós estamos aí em 250 cidades, 22 estados, atendendo gente todos os dias, então por isso que a gente sabe e seleciona alguns conteúdos para tratar com vocês, porque a gente lida com perfis de empresas, de carteiras, de síndico, enfim, de várias maneiras. Condomínios diretos, condomínios do estado, a gente atende administradora, atendemos perfis diferentes de pessoas que lidam com os condôminos. E aí, por isso que a gente selecionou hoje uma categoria de assunto que é como conquistar condôminos e trouxemos esse assunto para você. Aqui está um pouquinho dos nossos depoimentos de clientes e parceiros que a gente tem no mercado, que referenciam a Eleme como uma parceira estratégica em seus negócios. Vamos falar um pouquinho das nossas aulas. Nós já entregamos mais de 30 aulas como essa aqui de hoje, gratuitas de conteúdo. Foram assistidas por mais de 3.000 pessoas, então uma média de 100 pessoas por aula que a gente tem aqui. Em algumas delas, falamos primeiro o que ia acontecer no mercado, em outras, a gente dá dicas para aplicarem no dia a dia. A última Masterclass está lá online, está dentro do nosso YouTube lá, que a gente falou tendências que iam acontecer no futuro e que a Eleme também vai aplicar. Falamos bastante antecipando coisas que vai se transformar o mercado, mas a de hoje ela é com dicas práticas para você aplicar hoje. Ainda hoje vai ter algumas diquinhas aqui que vocês vão poder aplicar amanhã, né, com seus condôminos. Essa é a nossa ideia para a aula de hoje. O que a gente vai ver aqui na nossa aula? O mercado atual de condomínios. Eu vou refletir mais alguns dados da última Masterclass que eu trouxe, mas também um dado novo também que eu estou trazendo aqui para a gente falar um pouquinho no início da nossa aula. Vou falar um pouquinho sobre os tipos de síndico que a gente acompanha no nosso mercado hoje, situações normais no dia a dia e alguns erros que a gente repara que acontecem porque a rotina toma conta, o que os condôminos percebem hoje em dia sobre os nossos gestores que estão à frente, e aí eu até tenho que falar para vocês que uma coisa, eu me comporto muitas vezes aqui como um parceiro de mercado do síndico, a gente se comporta como uma parceira de mercado, mas nós somos condôminos, né? Então, muito dessa aula também tem a ver com o nosso comportamento enquanto moradores. E aí eu quero que vocês também passem a pensar e fazer empatia quanto ser morador. E conversando com alguns síndicos no encontro da Porta, dos embaixadores da Porta, que teve na semana passada, tinha dois síndicos que um era síndico do condomínio do outro, onde o outro morava. E aí entramos em alguns assuntos polêmicos falando, né? Como é que você se sente quando aquele síndico toma tal atitude e vice-versa. Então, no fim das contas, é pensar um pouco com o lado humano, como que a gente gosta de ser tratado, como que a gente gosta de saber a informação, porque vocês são líderes. Quem está aqui assistindo a aula é ou está em algum cargo de liderança. E aí se comporta de uma maneira. Mas como que o nosso liderado, como que as pessoas que estão lá na base, os condôminos, enxergam as nossas ações? E é sobre isso que a gente vai tratar um pouquinho hoje, como que é a percepção. Como mudar a percepção dos condôminos, como demonstrar que você pode entregar muito mais para eles do que hoje eles conseguem enxergar, e dicas práticas para aplicar rápido.
Então, eu vou trazer até uma tabelinha ali de algumas ações que vocês podem ter. Se for útil, vou ficar muito feliz, porque cada Masterclass a gente traz alguns assuntos e depois eu recebo feedback. Olha, Luiz, aquilo lá que tu falou eu não fazia ainda, o resto eu já fazia. Ou então, pô, tu trouxe coisas novas que a gente nunca fez e a gente começou a aplicar. Então, assim, gente, não percam uma hora do dia, vamos dizer assim, não percam uma hora do tempo de vocês numa Masterclass sem sair daqui com uma anotação para sair aplicando. Então, você que está ao vivo pode interagir, mandar perguntas aqui no nosso chat também que eu vou falando, mas se você está assistindo depois aí no YouTube, também aproveite o tempo, acelere aí o que você quiser da aula, mas anote e aplique, né? Não adianta ficar dedicando, assistindo uma aula sem colocar em prática o que alguém estudou para trazer para vocês, como eu estou fazendo aqui hoje. E um detalhe, se prepare para o que vem por aí. Na última Masterclass, eu sei que 2 pessoas que estão aqui, pelo menos, estavam na última Masterclass, pelo que eu me lembre, no ao vivo aqui agora, e depois no online vão vários ter assistido e tudo mais. A gente já trouxe novidades do que a LM está trazendo para o mercado e que o próprio mercado vai preparar. Adriana, obrigado por estar conosco aqui no ao vivo. Adoro quando tu está presente aqui. Sempre aumenta mais ainda a minha energia, que eu já gosto de fazer aula, mas com vocês aqui fica mais legal ainda. João Fernando, Cláudio, a Adriana Mendonça, que está sempre nos apoiando também. Vou tomar meu cafezinho aqui agora, um golinho para dar mais a última acelerada para entrar no conteúdo. Vamos lá, minha gente. O mercado atual de condomínios. Luiz, você vai trazer de novo aquele censo do Síndico Net? Sim, eu preciso refletir com vocês a tendência de mercado. Ainda não saiu a pesquisa nova, o Síndico Net faz de 2 em 2 anos esse censo. Então, o último dado que nós temos é que 39% dos condomínios no Brasil estão sendo geridos por síndicos profissionais. Bom, o que isso quer dizer? Condôminos estão optando por profissionalizar a sua gestão. Eu estava conversando ontem, inclusive, com investidores de imóveis, que eu convivo bastante com pessoas que gostam de utilizar os seus investimentos imobilizados em imóveis, e eles estavam falando sobre isso. Começaram a participar mais de assembleias, a passar as suas procurações para eleições de síndico, e eles estão buscando quem promete entregar a valorização do imóvel, para quem está ligado nessa parte de investimentos, para quem está profissionalizando a gestão dos empreendimentos. Então, a percepção geral do morador ela está mudando e ela está buscando uma sindicatura profissionalizada. Não estou falando que um síndico residente, que aqui eu sei que tem síndicos residentes que estão aqui que são mais profissionais do que muitos profissionais, não estou falando em quem tem mais de um condomínio, mas de gestão profissionalizada. Então é isso que se busca hoje nas lideranças dos condomínios. Esse boom de demanda, ele se reflete no número de condomínios entregues. Então, em 2024, 818 condomínios foram entregues em São Paulo, só na capital de São Paulo, e isso se espalha pelo Brasil inteiro. E aqui está o recorte de profissionalização, de migração de síndicos moradores para profissionais. Então, hoje, 15% dos síndicos que responderam a pergunta são nossa primeira gestão como síndico profissional, e os outros 39% aqui, somando esse 39%, é os outros 24% que já estão há mais tempo como síndico profissional. E aí essa fatia toda ainda está com o síndico residente, mas em breve esse mapa aqui vai mudar e vai aumentar mais ainda, tá? Esse dado aqui eu não trouxe nas últimas Masterclass, mas eu achei importante trazer agora. No censo, foi feita uma pergunta para moradores das opções abaixo, quais as que você mais valoriza quando falamos de vida em condomínio. Isso são perguntas para moradores que buscam sindicatura profissional. A grande parte deles respondeu como, em primeiro lugar, a primeira resposta, segurança. Outra parte, boa manutenção e conservação. Depois, transparência na gestão. Depois, limpeza. E depois, ter um bom síndico. Não que isso aqui não seja importante, mas se a gente parar para analisar, e vocês vão vendo ao longo da Masterclass de hoje, que está muito ligado a como que vocês se comunicam com os moradores e com os condôminos, a relação de confiança do condômino. E a gente falou, né? O nome da Masterclass é Conquiste os Condôminos. Então, como conquistar eles? É demonstrar, não só fazer, mas demonstrar que está sendo feito os pontos que os condôminos mais se importam.
Esse material fica depois disponível para vocês também, e acho legal que vocês também sempre cuidem esses estudos que tem de mercado, para que vocês possam também, na hora de comunicar com os condôminos, trazer que, olha, assim como vocês, outros condôminos do mercado no Brasil também buscam essa tendência, então acho que a gente pode focar nesse assunto aqui. Isso vai melhorar também a relação de vocês. Já na visão do síndico profissional, quando é perguntado quais disciplinas você acha mais importantes na carreira, ele foca na gestão de conflito, ele foca na gestão de manutenção, na gestão financeira, equilíbrio da vida social e mental e questões jurídicas. Luiz, por que esse quadro está aqui na tela agora? Porque eu estou querendo falar sobre equalização de expectativas. O que o morador busca e o que o síndico busca. O síndico busca uma lista de preferências dele de foco e o morador busca outra. Então, enquanto o morador nem fala sobre gestão de conflito, ele não está nem aí para o assunto conflito, é o que mais preocupa os síndicos hoje, a gestão de conflitos. Então, muitas vezes a gente, sem fazer empatia do nosso cliente final, que é o morador, a gente acaba entrando em algumas ciladas e estudando, fazendo mentorias e tudo mais, sem parar para pensar o que de fato aquele condômino está buscando. Seguindo nossos dados, 1 em cada 8 endereços do Brasil fica dentro de condomínios. Então, no nosso ponto de vista, parece que esse número ainda não é tão grande, mas ele vai aumentar. Daqui a pouco essa fatia aumenta para 2 endereços a cada 8. E assim, daqui a pouco a gente vai tendo mais condôminos que, qual a diferença? Moro dentro de uma casa com a porta para a rua. A culpa de tudo que acontece é do prefeito. Moro dentro de um condomínio. Tudo que acontece, a culpa é do síndico. Essa é a visão dos endereços que vão mudar cada vez mais no Brasil. Então, se dá uma responsabilidade ainda maior para os síndicos. Quais os tipos de síndico? E eu vou ser, assim, bem simplista no que eu vou trazer aqui, e eu acredito que é o terceiro tipo de síndico, que é o que mais tem aqui nessa sala. Mas vamos lá, vamos aos poucos. O síndico tradicional, não por culpa dele, mas muitos síndicos, ou às vezes é residente e tudo mais, ele é um síndico que ele tem poucas horas de dedicação ao condomínio, ele trata fora do horário comercial as coisas que ele pode, então ele é bem reativo, e aí ele resolve as demandas lá no grito, em planilhas soltas, tem uma comunicação pulverizada e pouca visibilidade das entregas. Também não está se importando muito, às vezes é um condomínio simples, porta para a rua, não tem área comum, enfim. Então é aquele síndico mais tradicional, o pessoal se aposentou e resolveu ser síndico do seu próprio condomínio. Já tem outros que são multitarefas e que até tenta padronizar, centraliza tudo nele, cresce devagar porque ele não consegue delegar e nem automatiza. Aqui eu já estou misturando com síndico profissional. Esse sobrecarregado, muitas vezes é por falta de organização de cronogramas, né, da sua vida, do seu gestão e tudo mais, e aí ele fica sobrecarregado. E o síndico profissional estruturado, um modelo vencedor. Então, ele consegue trazer, igual se aplica em empresas, indústrias, enfim, todas as outras áreas empresariais, ele consegue trazer para um conceito de condomínio, onde ele consegue agradar os clientes dele, porque ele tem processos claros, ele usa a tecnologia da melhor maneira, ele tem relatórios de impacto, ele consegue ter um posicionamento consultivo, tanto com os condôminos quanto em assembleia, e esse é o perfil que mais conquista os condôminos e atrai novos contratos, porque ele é indicado. Então, como que a gente faz dicas práticas para que essa seja a percepção dos condôminos? E aí, não só na Masterclass de hoje, cada Masterclass é uma soma para as próximas, e o que eu estou falando agora, com certeza, se vocês assistirem as anteriores, vai complementar muito mais o que eu estou falando agora. Então, falei no início da Masterclass, falo de novo. Se acessarem o YouTube da Eleme, não saiam daqui quem está online, fica aqui comigo. Mas se acessarem o YouTube da Eleme, vocês vão ver uma playlist lá, que é de Masterclass. Tem 12 aulas separadas lá que eu selecionei, uma a uma, que é importante para o crescimento de vocês, e vocês podem ver um pouquinho mais da estruturação, organização de processos, que tecnologias que você pode integrar, como fazer relatórios, tudo isso a gente tem nas nossas últimas Masterclass. E aí aqui eu vou mais com dicas e situações do dia a dia. Vamos ver se vocês se identificam, né? E aí pode reagir aqui.
com as situações normais do dia a dia e alguns erros que afastam os moradores e as indicações de novos clientes. Vamos lá. Informação em grupos de WhatsApp. Quem nunca, né? Tem um grupinho do WhatsApp lá e o morador vai lá e faz um auê com alguma situação e aí gera aquela confusão e um monte de retrabalho para o síndico. O síndico está lá tranquilo no dia dele, já resolvendo tudo, e alguém vai lá e chama uma demanda que já está encaminhada, já está sendo resolvida, e aí um condômino vai lá e fala, isso aqui está assim ainda, não foi arrumado, o síndico não faz nada. Como é que o morador percebe aquele grupo de WhatsApp desorganizado? Que sempre se repete os mesmos pedidos e eles não são atendidos. Então, grupos de WhatsApp geram uma comunicação fragmentada. O que é essa informação fragmentada? Informações dispersas em grupo de WhatsApp, e-mail, papel impresso, reuniões improvisadas, aquela de corredor que te param e aí tu fala com um condômino. Vai vir a empresa aqui na sexta-feira. Aí você faz um comunicado, avisa lá no grupo, daí o outro não olhou o grupo, vai lá, te encontra na saída, pergunta o mesmo assunto, você fala, mas eu já coloquei lá no grupo. Aí daqui a pouco o outro manda um e-mail para a administradora, e aí você tem que ficar retrabalhando com essas informações. Por que ela ocorre? Porque você acaba não conseguindo ter, imagina um mundo ideal, todas as demandas estão sendo faladas, estarem num mural, que todo mundo só pode olhar para ele, todo mundo só pode ver aquele lugar ali, centralizando a informação. Então, como isso não acontece, a consequência é confusão, mais mal entendidos frequentes, perda de credibilidade perante aos moradores. Gente, é lógico que aqui eu estou sendo bastante extremista, mas eu estou usando vários exemplos aqui de coisas que vão acontecer ou acontecem no dia a dia, e depois eu vou dar dicas para vocês evitarem que isso aconteça se não está acontecendo ainda. E aí, qual que é a percepção que o morador tem hoje? Nunca sei onde procurar uma informação e o síndico está sem controle de nada, porque toda hora vem alguém falar num grupo de WhatsApp que está acontecendo alguma coisa. Outra questão que acontece no dia a dia, e aí aqui a gente vive, mesmo com nossos clientes, incentivando, cara, pega o relatório, mostra para os teus condôminos, utilize isso. Geralmente, o morador não consegue ver tudo que vocês fazem por eles, porque basicamente eles não estão sendo informados. Como que o morador percebe? O síndico não faz nada, né? Quantos de vocês que estão aí entregando, fazendo no dia a dia, não deve ter tido ainda uma conversa sem vocês estarem juntos, porque obviamente eles devem falar pelas costas, né? Meu síndico não faz nada, porque esses resultados não estão sendo mostrados de forma clara. Então, não demonstrar de forma clara. O que é isso? Não apresentar relatórios, não ter métricas sobre o trabalho que está sendo realizado. Por que isso ocorre? Geralmente, o desconhecimento sobre a importância de métricas ou dificuldade técnica para produzi-las. Por exemplo, quem tem LM aqui pode puxar lá quantas atividades foram realizadas pela equipe local do condomínio. Rapidamente, você consegue lá e buscar isso. Agora, se você não tem como controlar, como que você vai apresentar para os condôminos mensalmente a quantidade de coisa que você faz? Então, realmente, a dificuldade técnica acaba trabalhando. O síndico e administrador não faz nada, exatamente. A culpa se espalha, né? Ela vai indo para todo mundo que está na gestão. A consequência de não mostrar os resultados. Os moradores acreditam que o síndico não faz nada, o trabalho fica invisível, enfim, e o morador fala, né, essa outra frase que eu já ouvi de morador, tá? E alguns moradores, quando falam, que eu conversando com amigos ou em alguma roda de conversa, não, porque a minha plataforma, ela me faz isso, faz aquilo e tudo mais. Cara, eu pago condomínio todo mês e eu não vejo retorno sobre isso. Estou pagando R$600 e não sei por que eu pago tudo isso. Enfim, né, aquele sem noção que vai dizer esse tipo de frase, tá? Outra questão, falta de dados nas decisões. Consequência direta, confusão das prioridades. Então, quando eu tenho muitos problemas, toda hora chega pipocando coisas, eu começo a resolver tudo por onde está mais perto. O que for o incêndio mais forte, eu vou lá e tento apagar. E aí, o morador começa a olhar aquele monte de gasto pipocando e não sabe o porquê. Então, não está conectado na cabeça daquele morador que ele paga 600, 700, 1.000, 3.000 reais de condomínio
para que está sendo gasto, porque ele não tem clareza sobre aqueles dados e aquelas decisões. Então, quando eu falo de transparência nas decisões, não é que o síndico está fazendo algo errado, mas só porque, por exemplo, não sei como é que vocês controlam as contas de vocês aí nas suas residências, né? Mas se você não tem um controle previsto de gastos, de tudo que você tem até o final do ano, até o ano que vem, na sua própria casa, você vai gastando todo mês, vai ficando sem dinheiro, vai entrar no negativo, daí vai botar um pouquinho de dinheiro no investimento, daí vai ter que tirar aquele dinheiro do investimento. Então você começa a não conseguir tomar decisões com clareza. Se você tiver minimamente uma organização de planilha da sua própria vida, você já vai ver que melhora aquela transparência das decisões. Então imagina frente a condomínio com o dinheiro dos outros. Você não é você que tem o dinheiro é do condômino. Então ele precisa ter clareza com o que está sendo gasto para que essas decisões que sejam tomadas aconteçam do jeito certo. Por que geralmente isso acontece? Pelo menos pela minha observação. O medo de conflito. Puxa, se eu mandar um relatório com tudo isso aqui que tem para fazer, que tem para gastar, o morador vai me incomodar. É melhor eu nem mostrar isso aqui, vou fazendo na Assembleia, eu demonstro. Então, esse é o tipo de coisa que acaba gerando desconfiança dos moradores e aumento de conflito interno no longo prazo. Como é que o morador fica pensando sobre isso se ele não vê onde, não tem clareza do planejamento de gastos do condomínio? O síndico toma as decisões sozinho. E aí eu não consigo confiar nele, ele está pegando meu dinheiro, está fazendo o que ele quer, e vocês estão fazendo certo, vocês estão fazendo tudo certinho, mas como ele não vê, na cabeça dele, você está pegando dinheiro e fazendo o que quer. Então esses indicadores visuais são bastante importante, né, para não gerar dúvidas sobre a eficiência, e aí não ter aquela questão do morador falar, cara, passou um ano desse síndico e eu não vi progresso. Então, a gestão baseada no improviso, que é o que pode, né, o não possuir processos definidos e apenas reagir às emergências, ocorre por falta de planejamento, ausência de sistemas para organizar isso e dificuldade de delegar as tarefas. A consequência, eu falei na última Masterclass e há umas 3 Masterclass atrás sobre o burnout, falei sobre outras questões que é o síndico estar lá no final de semana dele no sábado e ele ir lá e ter que sair da família para ir lá resolver problemas. Então, esse desgaste emocional é o que a gente tem visto altamente acontecer no mercado condominial. E como que o condômino percebe tudo isso? O síndico só atua quando tem problema e não previne nada. Isso aqui é mais uma percepção que a gente já escutou em frases dos condôminos, tá? Aqui eu vou falar num espectro de quem pega condomínios novos, tá? E começa eles de uma maneira talvez não organizada. Qual que é a consequência direta? E aí aqui eu vou abrir esse slide e aí eu vou frisar um pouquinho mais sem passar rápido aqui os slides, eu vou deixar nessa tela e vou pedir para que vocês tomem um cuidado. Sempre que você pega um condomínio, uma das dicas mais preciosas que existe, tem numa aula nossa também sobre isso, interrogar o corpo diretivo lá que está fazendo as entrevistas dos síndicos que vão para a Assembleia para serem eleitos, pedir uma verificação local e fazer toda uma vistoria no condomínio, já verificar antes de entrar todas as demandas que estão paradas para serem resolvidas, e você ter um plano de ação das primeiras ações práticas que você consegue ter na hora de entrar num condomínio. Onboarding aqui é o embarque, né? Quando você começa num condomínio que você assume novo. Por que isso? A tendência é que toda vez que você é eleito, uma parte dos condôminos não votou em você. Isso é um fato. É quase impossível você ser eleito por unanimidade, né? E aí, se você demora 1 mês para começar a entregar resultado, 2 meses para começar a assumir as funções, isso vai gerar aquela sensação no condômino de começou, mas não fez nada. Está igual aos outros. Me prometeu e não está entregando. Sendo que a maioria das questões não vai depender apenas de você para que ande.
mas você precisa ter procedimentos para fazer uma percepção de entrega rápida para o seu condômino, para que logo eles comprem a sua ideia e seja mais fácil você ter a governabilidade dentro daquele condomínio. Diferente de outras aulas que a gente teve aqui de Masterclass, essa, você pode ver que quase todos os slides ele traz um pouco da percepção do outro lado. E é isso que eu queria trazer de reflexão para essa nossa aula de hoje. Espero que vocês estejam gostando desse modelo que eu estou trazendo aqui, que é falando um pouquinho do que acontece e a reflexão do que lá na ponta, no final das contas, falam quando vocês não estão na frente dos condôminos, né? E aí agora, eu quero ir um pouquinho já para dicas. Hoje eu falei, a nossa Masterclass ela vai ser prática, não no sentido só de ser rápida, de ser expressa, de ser fácil, mas também prática no sentido de colocar em prática as demandas que a gente tem para indicar que vocês façam. Então, a partir de agora, se vocês ainda não estão anotando papel e caneta, podem pegar aí anotações. Vou tomar uma aguinha aqui para dar uma respirada. E vou começar a trazer algumas práticas aqui para vocês, para que a gente consiga conquistar os condôminos, conforme a gente promete no título da nossa Masterclass de hoje, e mudar a percepção deles com o trabalho que vocês estão realizando, tá? Primeira coisa que eu quero trazer aqui, realizar pesquisas constantes de satisfação. Quem aqui reage que faz pesquisa mensal de satisfação, trimestral de satisfação dos seus condôminos? Reage aqui para nós. Seu Adir, quem mais aqui? Seu Orivaldo. Ó, quem está assistindo online a nossa Masterclass, tem pessoas reagindo aqui. Não foram tantos que reagiram, então acho que essa dica aqui é boa. Qual que é o segredo da pesquisa de satisfação? Quando eu faço uma pesquisa, se envia uma pesquisa curta, periódica, não pode ser uma vez a cada 6 meses, você tem que ser frequente, até para ver se tem mudança das percepções, perguntando diretamente sobre a satisfação e quais são as melhorias desejadas daqueles condôminos. Qual que é o benefício imediato de fazer isso? O condômino, ele quebra aquela lógica de o síndico estar fazendo sozinho. Porque se ao menos se ele não responder a pesquisa, ao menos ele está coparticipante da culpa de não estar respondendo. Porque o caminho foi aberto e mais de uma vez para ele. Então, se você puder fazer, pelo menos uma vez por mês, uma pesquisa de satisfação com seus condôminos, perguntando o que eles estão achando do caminho da gestão e também quais são as principais informações, ou principais mudanças ou melhorias que eles gostariam de ter, os que respondem se sentem participantes, lhe dão conteúdo para que você trabalhe nas comunicações. Ó, conforme a pesquisa que eu fiz X, isso aqui está sendo entregue, aqui está a entrega. Então, você consegue fazer um enredo melhor do que não ter a pesquisa. Então, aplicar pesquisa, ela tem uma técnica de molde mental na cabeça das pessoas que estão nos condomínios de vocês, tá? Isso aqui que eu estou falando, ele não é algo superficial, tá? Porque ele literalmente tem a ver com a parte mental de associação do quanto eu participo e tenho oportunidade de participar ou não do ambiente que eu estou. Então, quanto mais você faz pesquisa e mais você aplica resultado e demonstra que aquele resultado está acontecendo, melhor é o ambiente que vocês estão, tá? Então, isso aqui tem técnica de envolvimento e de conquista do seu público, tá bom? Seguindo aqui, organize uma comunicação eficiente e centralizada. O que eu quero dizer com isso? O que eu posso fazer? Você pode implementar um método ou uma definição que antigamente era assim, tudo que for falado, todas as demandas vão ir lá no caderninho de ocorrência. Não aceito que chegue informação sem ser no caderno de ocorrência. E lá eu irei responder. Existiu um bom tempo no mundo em que era através do caderno de ocorrência. E depois a informação ia para o mural. O que está acontecendo no mundo de hoje? Como eu falei, e até na última Masterclass eu tinha um slide que eu deveria ter deixado aqui, a gente tem hoje inúmeros lugares para ser mensageiro. WhatsApp, e-mail, app da administradora, próprio papel.
informação de corredor, informação que o cara chama o zelador para falar, fala para o porteiro, pede para o porteiro mandar recado. Tudo isso faz com que você tenha uma desorganização na comunicação. Então, você precisa ter um método e uma definição. A Eleme tem aqui um portal chamado My Home, que é para abertura de chamados. Então, todo chamado que o morador quer falar e quer centralizar, faz o chamado lá, vira dentro da Eleme uma ordem de serviço, a equipe interna trata, o síndico, o zelador, todo mundo interage ali dentro, fornecedor, isso retorna para o morador através daquela plataforma lá que ele acessa. Ah, Luiz, mas é da administradora. A administradora não são demandas de corriqueiras do dia a dia. Lá tem boleto, nota, enfim, lá tem um monte de informação. Mas pode ser lá? Pode, eu falei o exemplo da Eleme. Mas você pode então falar, não, então aqui ó, no app da administradora, somente neste app, nós vamos tratar sobre a comunicação. Mas definir um método. Então aqui eu não estou falando exatamente de Eleme, mas definir um método. Qual que é o benefício imediato? Uma comunicação fluida, menos conflitos e mais confiança. No final da Masterclass, que eu fiz na última, eu vou falar um pouquinho do que a gente está trazendo de novidade para o mercado, que está bem ligado a tudo isso, a todo mundo interagir dentro de um lugar só. Crie rotinas de demonstração de melhoria. Isso aqui, imagina que você faz um trabalho, vamos colocar que vocês são o Mercado Livre, ou a Amazon. Você vai lá, faz um lindo trabalho, vende o produto, faz tudo acontecer, mas não chega a entrega que o cliente comprou na casa do cliente. O cliente comprou um iPhone lá no Mercado Livre, foi lindo, passou rápido o cartão, já prometeu a entrega, tudo mais, mas não chegou o produto na minha mão. Eu não vi o resultado. É a última milha que fala em empresas que fazem entrega de mercadorias. Se a pessoa não sente aquela entrega, se ela não pega, todo o resto anterior não é percebido. E neste caso do síndico, no caso de encantar um morador, a gente precisa ter evidências. E aí eu preciso ter, aí até aqui a gente traz um termo, né? Agendar tour de evidência. Marcar uma agenda de evidência, pode ser trimestral, bimestral. Olha, vou estar nessa sala aqui, está aqui ó, o link, nessa agenda, nesse dia, eu vou apresentar algumas demandas, como que estão até agora, e para onde que elas vão. Quem quiser participar, moradores, estejam presentes. Isso aqui faz uma diferença gigante, gente, porque os moradores começam a visualizar com clareza onde que os recursos estão sendo usados, em que etapa está cada questão, para que ele consiga perceber essa entrega. Ah, Luiz, mas eu já mando no grupo dos moradores lá que tal serviço foi feito, antes e depois, eu mando lá para eles toda vez que acontece, todos os dias que acontece. Gente, no meio de tanta informação que a gente tem hoje em dia, as pessoas não conseguem conectar de uma ponta a outra. Tinha um planejamento, nós temos uma receita, e isso aqui está sendo feito com essa receita e estamos cumprindo o planejamento. Não é fácil a pessoa perceber quando só vem um monte de informação todos os dias. Então aqui você compila tudo isso, planejamos isso, fizemos essa receita e pagamos esse serviço aqui, isso aqui está sendo realizado. Então comece a criar rotinas das demonstrações para que seus moradores tenham uma percepção melhor de onde estão indo os investimentos. Mostre os resultados de maneira visível. O que fazer? Você pode ter um dashboard mostrando lá a redução de custos, tempo médio para resolução das demandas, indicador de satisfação dos moradores, que são essas pesquisas que vocês têm, e o benefício imediato vão ser que moradores vão entender mais claramente como que vocês entregam o seu trabalho. Aqui eu não quero ficar travando e voltando, mas todo o texto que eu trouxe até agora, para quem já está acostumado na nossa Masterclass, uma coisa vai encaixando na outra e vai tendo a sua lógica. Então, eu não volto slides, mas vocês vão poder assistir depois no replay, quem agora está acompanhando e parando para analisar que o que eu estou falando aqui, logicamente, eu estou conectando ao que a gente falou lá sobre erros que acontecem, e aí aqui eu estou colocando na prática como resolver aqueles erros. Só que aqui eu quero pegar um ponto. Volto a dizer, é necessário não só fazer, mas mostrar o que está fazendo. Tá? Aqui eu já vou falar um pouquinho mais sobre outra aula que a gente já fez também, que é sobre POPs, né, procedimentos operacionais padrões.
sobre um playbook de procedimentos. Então, o que é importante você ter para que você encante seus condôminos? Ter todo lá os manuais do que acontece e apresentar para eles. Olha, eu tenho esse manual aqui, ó. Toda vez que a gente tem uma manutenção, a gente segue esse padrão aqui de ações. Toda vez que a gente tem um problema de segurança, a gente segue esse protocolo aqui de segurança. Toda vez que a gente tem que falar sobre um assunto financeiro, a reunião e as decisões são tomadas assim, com a administradora em cima do planejamento. Quando você cria esses padrões, além de vocês conseguirem deixar o seu cliente tranquilos de, opa, se acontece algo, ele sabe o que ele está fazendo, você também começa a ser replicável o seu negócio. Imaginem, a Elime todos os dias atende centenas de pessoas, se cada vez que acontece algo, nós tivéssemos que agir de acordo com a nossa cabeça, com as pessoas dentro do nosso time aqui, o time do Arthur, que é do sucesso do cliente, tomar essas decisões sem padrões. Você não consegue replicar aquele trabalho e escalar o seu trabalho. Então, documentar, criar playbook de como que você resolve e deixar isso claro para os moradores vai fazer com que eles se sintam tranquilos e que você consiga escalar isso. Qual que é o benefício imediato disso? Facilidade para delegar tarefas e expandir a sua atuação sem perder qualidade. Então, quem aí não tem um playbook de procedimentos, aconselho que estude um pouco mais sobre isso e aplique eles. Gente, não está no próximo slide, vai estar um pouquinho mais à frente. Mas tudo que eu estou falando aqui, se vocês pedirem ajuda da IA, ela vai ajudar vocês. A inteligência artificial vai ajudar vocês. Qual foi o anterior sobre montar uma rotina de aviso dos serviços feitos? Qual foi o anterior? Desculpa, eu não entendi. Qual foi o slide anterior? Se puder repetir a pergunta aqui. Isso. Qual foi o slide anterior? Bom, como geralmente eu toco num ritmo sem parar, eu vou depois compartilhar o material com vocês e aí vocês vão poder acompanhar o slide. Mas aqui, só para bater de novo, então aqui algumas dicas sobre procedimentos que você pode fazer aqui para demonstrar. Ter um dashboard com gráficos, colocar ali sobre redução, tempo médio para resolver, indicador de satisfação dos moradores, quantas manutenções aconteceram, criar uma paginazinha, às vezes um one page, uma página que tenha todas as métricas, vai ajudar bastante. Então, já que abriu a pergunta aqui, eu retornei, mas esse material será disponibilizado para vocês também depois, tá? Seguindo aqui a aula, não apresente tudo apenas na assembleia. Aqui, essa dica, eu já escutei mais de uma vez, mais de um síndico profissional me trazendo, em que só chega na assembleia temas que já foram discutidos em outros ambientes, não da assembleia. Uma reunião anterior, fazer apresentação curta e objetiva, bem estruturada ali com os condôminos, como eu falei um pouquinho antes ali da frequência, que você pode ter uma frequência legal ali de reuniões, mas não deixe para apresentar lá na reunião do final do ano, na assembleia, tá aqui tudo que fizemos. E aí, por exemplo, mas como eu falei antes no slide, 2 slides atrás, mas eu mando antes e depois todo dia lá no grupo do WhatsApp. Gente, a percepção das pessoas não consegue compilar tudo. Então, você tem que organizar como demonstrar isso parcialmente para que as pessoas entendam o que você está fazendo, comprem a sua ideia, para que eles te apoiem também. Isso vai melhorar a percepção. E, lembrando, né, a gente está falando de um cargo eletivo. O síndico está em campanha durante toda a gestão dele, se ele quer uma reeleição ou se pelo menos ele quer fazer um bom legado. E eu costumo trazer que se você tem uma assembleia onde você fez uma gestão colaborativa, com pesquisa, com todo mundo entendendo, elas ficam mais práticas. Não existe milagre, sempre vai ter problema em assembleia, não é uma coisa simples, mas a gente cansa de ver e participar de alguma assembleia que você olha e a assembleia dura 5 horas. E você vai ver, mas esse tema não foi tratado com o condômino antes? Não, o condômino está sendo apresentado para o tema
na semana da Assembleia. E aí não quer que ele entre em contestação. É quase óbvio que a pessoa vai entrar em contestação se ela não teve a informação antes. Ah, não, mas nós enviamos com antecedência, uma semana, um mês antes, nós enviamos aquela informação. Mas a pessoa não participou. E aí vem um outro detalhe que eu acho muito importante quando eu estou sendo liderado, né, quando eu tenho um líder, é eu participo e eu sei o que ele está fazendo, então logo eu, no mínimo, já tenho uma coparticipação do que está acontecendo. Agora, se eu lavo as minhas mãos porque eu nem fui informado antes, ele está fazendo sozinho, eu me sinto com mais poder de criticar algo quando chega lá naquele momento final de uma assembleia. Por isso, os slides anteriores cooperam para a parte do tema principal da nossa Masterclass, que é Conquiste Condôminos. Conquistar condôminos é abrir espaço de opinião deles. Como eu falei, façam pesquisas. Dentro da primeira dica que eu trouxe aqui de hoje, da parte de dicas aqui, façam pesquisas. Isso está ligado com nossa parte neural, nossa parte cerebral. Eu participo, eu faço parte, eu diminuo meu ímpeto de reclamar de algo, porque eu estou com a participante. Eu estive durante o ano com a possibilidade de ter conhecimento do que está acontecendo e ter a possibilidade de dizer que eu não estou gostando. Então eu não posso chegar lá no final e dizer, poxa, peraí, não me falaram nada, eu não sei de nada, e aí agora eu vou ter que votar. Então, evite isso com pequenas apresentações curtas, mensal, mandar um documento organizado e mostrando sempre que, volto a falar, tem uma tríade aqui. Eu tenho um planejamento, eu tenho um escopo de financeiro para realizar o planejamento e o plano diretor que eu estou trazendo aqui, e eu tenho o que eu consegui fazer naquele período de tempo. E eu tenho que ficar o tempo todo trazendo. Gente, nós temos planejado isso, nós realizamos isso, e aqui está o que a gente conseguiu fazer até agora com o que a gente tinha na mão. E, gente, o que eu estou falando aqui, ainda não sei se está aqui ainda a Larissa, que é a nossa diretora de... Nossa chefe aqui, diretora de operação, não sei se ela ainda está online. Tá sim, tá aqui. A gente faz o acompanhamento das nossas reuniões de diretoria exatamente assim. Uma reunião a gente trata números, olha, isso aqui é o que eu pretendo fazer, isso aqui é o que aconteceu até agora, e na outra reunião, a cada 15 dias, a gente trata assuntos que têm a ver com estratégico. Então, eu estou sempre fazendo recortes de tempo. Olha, a gente chegou até aqui com isso aqui que a gente tinha. Na outra reunião, o que é estratégico que a gente deveria fazer? Então, eu olho para números, eu olho para estratégia, eu olho para números e olho para estratégia. Esse é o tipo de ação que vocês podem ter com os condomínios de vocês. Como eu falei aqui, pode ser uma reunião mensal, pode ser algum momento, mas abram esse espaço para vocês. Automatizem tarefas. O que vocês podem fazer? Aqui eu já estou entrando nas dicas práticas, daqui a pouco eu vou mostrar uma tabelinha para vocês aqui, vocês podem fazer um print aqui do que fazer. Identifique tarefas que vocês repetem, que poderiam ser automatizadas via algum software específico. Isso aqui vai ajudar muito vocês, porque vai ter uma liberação imediata do seu tempo com tarefas estratégicas. E, querendo ou não, cada vez que você responde rápido, ou que você responde certo alguma demanda, seu condômino fica feliz, né? Seu cliente fica feliz. Fortaleça sua autoridade através de cases. Lembra que eu falei sobre a tríade? Então, pô, eu cheguei aqui no condomínio, começou a nossa gestão, nosso problema era tal. Eu fui lá, a gente fez essas reuniões, a gente montou uma comissão, a gente resolveu aquele problema, e aí, aqui estão as evidências. Documente bons resultados em outros condomínios, ou nos condomínios que você gere para isso. Na Masterclass, como ter mais condomínios, que a gente fez, acho que no final do ano passado, tem lá exatamente como que você pode utilizar cases de sucesso da sua gestão que você está em um condomínio para ganhar eleições em outros condomínios também. Então, documentar cases. Olha, cheguei num condomínio que a grande dor deles era que eles queriam reformar a fachada porque estava caindo aos pedaços, eles já estavam com vergonha de receber visita lá, naquela bagunça que estava a fachada, e também nos corredores que estavam uma sujeirada. Eu fui lá,
contemplei reuniões periódicas com eles sobre o tema, montamos uma comissão, fizemos lá os orçamentos, elegemos uma empresa, a empresa realizou, e em 8 meses nós mudamos desse patamar para este patamar, e aqui estão as evidências que a gente fez. Quando se apresenta um case de sucesso, de um problema que você precisa resolver num condomínio novo, você chegou no condomínio novo e apresentou para eles como você já fez, então, cases de sucesso e documentar esses cases vão fazer você também conquistar condomínios novos, condôminos novos, inclusive, né? Facilidade em conquistar novos contratos e aumentar a confiança interna dos seus condôminos. Onboard rápido de novos contratos. O que fazer? Já comentei antes naquela página que eu falei lá dos erros, e agora aqui falando um pouco de dicas sobre isso. Vou assumir um condomínio novo? Gente, já cria um checklist simples, já chega com boas-vindas, já trata bem o cliente, mas principalmente já traz um cronograma com que você identificou e também já traga, olha, teremos reuniões tal e tal e tal data sobre esse tema, juntaremos a administradora para a gente fazer um planejamento financeiro sobre isso. Nós vamos criar um plano diretor com uma visão de 5 a 6 anos aqui do condomínio para fazer uma boa gestão, independente se eu vou estar aqui agora, mas eu vou começar com tais e tais e tais entregas que são possíveis no primeiro trimestre. E aí você consegue gerar mais agilidade na entrada dos condomínios novos e uma boa primeira impressão, para não ficar com aquele estigma lá que eu tinha mostrado no slide lá dos problemas, que é esse síndico é igual aos outros. Chegou prometendo e não está entregando nada. Então, entenda que você precisa ter boas cerejas ali para entregar logo no começo as cerejas do bolo. Para quem não gosta, pode ser um moranguinho, enfim. Entregue logo algo bom. Aqui uma dica prática, que é utilizar a inteligência artificial ao teu favor. Então, interage com ela, levando as circunstâncias de rotina. Estou recebendo 5 reclamações do mesmo tema. Manda 5 reclamações na IA e pede para ela te dar uma dica do como agir, como mandar uma resposta boa para todo mundo. Porque, gente, eu sei que tudo é humanizado na nossa vida em condomínios, mas é muita coisa ao mesmo tempo. E às vezes escrever um simples texto para um condômino, para o outro condômino, para o outro condômino, pode fazer você desgastar a sua mente ao ponto de entrar num estresse e responder do jeito errado. Então, reflita, utilize a inteligência artificial para te ajudar a refletir em como se comunicar com os seus clientes, que são os condôminos. Dicas práticas para aplicar amanhã. Aqui está uma tabelinha que eu fiz para vocês, que seria o seguinte: passo 1, levante os processos chaves, use qual ferramenta e ação que você vai usar. Mapeie 10 atividades repetitivas e crie um fluxo de como que resolve elas. Eu recebo mensagem do morador que eu preciso da administradora. Uma ponta. Eu recebo mensagem do morador que eu preciso do zelador. Eu recebo problema da portaria. Seleciona aquelas atividades que vocês respondem, mapeia elas e já cria como que você faz a resolução disso. Mari, vai ser disponibilizado, sim, os slides, tanto por e-mail para vocês, quanto também no grupo de WhatsApp da comunidade Eleme. Quem não está lá ainda no grupo e se inscreveu na Masterclass, você tem lá no e-mail para acessar o grupo, a gente disponibiliza lá também, tá? Outra coisa, aqui eu coloquei configure nos painéis Eleme, né? Como é que você pode demonstrar isso? Os KPIs, quanto de custo, quantas atividades foram resolvidas, e tem um relatório automático para fazer essas demonstrações. Passo 3, crie um template de boas-vindas. Então, vou pegar um condomínio novo, o que eu faço quando eu pego esse condomínio novo? Eu preparo um e-mail de boas-vindas para todos os moradores, eu já faço um checklist inicial das ações que eu vou tomar, como que eu consigo fazer um onboard padronizado em 48 horas? Assumir um condomínio, quais são minhas primeiras impressões nas primeiras 48 horas? Descreva isso num documento e, mais uma vez, como eu falei, peça ajuda para a inteligência artificial ajudar vocês. 4, agende o tour de evidências. Lembra que eu comentei aqui no negócio? Se vocês não fazem ainda, gente, agenda um tour de evidências. É simples. É chegar e falar o seguinte: gente,
Tem algumas coisas aqui que a gente já resolveu, outras que estão pendentes, que eu só queria deixar claro para vocês. Estarei numa sala online virtual, quarta-feira do mês que vem, lá, dia 20 de junho, eu estarei lá nesse local para mostrar para vocês onde é que está o passo a passo aqui do condomínio. Está lá, está pronta. E a última é que eu quero que vocês façam amanhã, que é uma pesquisa de satisfação. Mas não é só amanhã. Faça uma pesquisa de satisfação com o que você está achando de 0 a 10 e o que você gostaria que tivesse de melhoria. Depois você vai compilar e vai juntar. Pô, tem 90 condôminos no meu condomínio, 15 responderam. Dos 15, 5 falou que quer minha melhoria X. 5 respondeu que está insatisfeito com não sei o quê. Você vai compilar e lá no tour de evidências você vai chegar e vai apresentar, ó, fiz pesquisa, de acordo com o que a gente tinha planejado, de acordo com o que a gente tinha financeiramente, de acordo com todas as nossas métricas, isso aqui foi resolvido. E aí, se você fizer isso uma vez por mês, não tem assembleia que você chegue lá com alguém dizendo que não sabe, que não participou, que você fez tudo sozinho, que você tomou conta. Assim você vai conquistar os seus condôminos. A aula de hoje, minha gente, foi para tratar sobre isso. O que diferencia um síndico comum de um síndico reconhecido é a capacidade de transformar seu trabalho em resultados visíveis e palpáveis para todos. Todo mundo que está aqui 8 horas da noite, numa quarta-feira, já é alguém especial. Quem está assistindo online já é um síndico especial. Mas como é que eu melhoro a percepção do meu condômino sobre isso? O síndico comum e o síndico reconhecido, a diferença é que um não consegue demonstrar tudo que faz e o outro se organiza com as dicas que eu dei na aula de hoje para se transformar num síndico reconhecido. O tempo passa, a gestão também. Com todos esses fatores que eu falei, o tempo de uma gestão não é o suficiente para realizar os grandes feitos. Então, busque direcionar os condôminos com plano diretor de longo prazo. O que eu mais vejo sucesso em síndicos que são reeleitos ou que são pouco incomodados é os que têm os seus condôminos com a clareza que as ações que ele está fazendo agora não são apenas para que aconteçam em um mês, em uma semana, mas coisas que estão sendo plantadas para que aquele patrimônio esteja sendo valorizado num plano diretor de 4 anos, de 6 anos, de 10 anos para frente, independente se você seja o síndico, mas aí sim você tem chance de continuar sendo o síndico daquele lugar, se você quiser, porque a visão de longo prazo vende o sonho para todo mundo que está na sua volta. Por que organizar as suas demandas nos moldes que falamos nessa aula? Se você aproveitar o que vem por aí, você vai entender que você pode ter uma organização via chat unificado, e é isso que a Elem tem para trazer. Então, imagine o cenário onde todos interagem com todas as demandas dentro de um lugar com clareza. Mostrei esse slide na última aula e estou vendendo mais um pouquinho de um sonho. Daqui a pouco a Elem está entregando quase toda a solução dessa aula aqui, num chat unificado, com todo mundo interagindo num lugar só, todas as demandas que estão em tudo que é lugar dentro de uma interação, num aplicativo que todo mundo interage. Esse é o mundo ideal, todo mundo dentro de um lugar só. Conversas compartilhadas entre todos os envolvidos, todo mundo inserindo informação. O que mais que a gente pode fazer? A IA trabalhando por todos nós. Imagina só, mostrei no último slide no último ano, imagina só, ao invés de você ter que responder algo, a IA responder assim, ó, o cara chega, pô, meu vizinho está incomodando, tem cheiro de cigarro. E aí você tem lá uma inteligência artificial que já responde para o condômino em tempo real, rapidamente, que também não só responde o que é o normal do mundo todo, mas também que consegue responder algo, por exemplo, deixa eu passar aqui o próximo slide. Que horário pode fazer barulho de obra? E aí aquela inteligência artificial pegar tanto informações de leis, como também ir lá e ler um regimento interno do condomínio. Então, assim, o que eu falei para vocês até agora de como conquistar o condômino, tem muita coisa que é vocês fazendo, mas em breve o mundo ainda vai facilitar ainda mais como que vocês vão conquistar esses condôminos, e aí até chegar ao ponto que o IA vai saber tudo da normativa, do regimento interno do condomínio, e vai resolver especificamente as coisas conforme o seu condomínio lá, aquele condomínio lá precisa. Então, assim, gente, conquistar condôminos vai ter automação e sistema.
Mas o que eu falei aqui durante a nossa aula são ações que dependem de vocês praticarem. Então, peguem os slides que a gente vai compartilhar e apliquem as dicas que a gente deu na aula de hoje, tá? Você precisa ter agentes trabalhando por você, o que vem por aí, você terá atalhos para tudo isso e resolver tudo com banco de dados e consulta em banco de dados, isso vai acontecer. Falei na última aula, a Eleme vai trazer mais novidades para vocês. Foi incrível a reação de todo mundo na última aula sobre as novidades que a gente está trazendo. E aí, como que a gente sabe que isso vai resolver? A gente tem lidado aí com mais de 2.000 condomínios no dia a dia e a gente sabe que o problema do síndico atual está em, obviamente, tecnologia, mas também nesses procedimentos que ele precisa ter para que o condômino perceba e isso tudo aconteça. O que já é possível resolver hoje com a Eleme? Hoje a gente já tem uma interação do síndico, morador, zeladores, engenheiros, funcionários, todo mundo interagindo dentro de um lugar só. Isso já resolve lá você ter um monte de condomínios na carteira, relatórios automáticos, cronogramas de rotina, manutenção preventiva, controle de obras e reformas, a plataforma descentralizada, então, a empresa do síndico pode utilizar, a administradora pode utilizar, o condomínio pode utilizar. Então, isso tudo que eu trouxe na aula, em grande parte eu trouxe porque a gente resolve, a gente já sabe que no dia a dia isso faz uma diferença enorme, tá? E agora, em breve, nós estaremos lançando uma novidade que eu não posso abrir tanto, mas querem um spoiler? Vamos ver se será que eu posso mandar aqui esse spoiler para vocês? Vamos lá. A gente vai lançar novidades no mercado, que é a integração desses chats de todo mundo num lugar só. Conversas compartilhadas, o fornecedor interagindo, mandando informação, o síndico, a administradora, todo mundo interagindo via chat, compartilhando o que está no celular de cada um dentro de chats. Então, em breve, a gente tem novidades por aí. Não posso ficar muito tempo em tela com isso, mas saberão aqui por esses canais de Masterclass, enfim, e tudo mais. Então, em breve, a gente vai convocar vocês. Quem já está na nossa base vão ser os primeiros a utilizarem, então a gente vai colocar em teste na mão de vocês aqui os primeiros, então já tem algumas pessoas na lista para serem os primeiros a testar, mas em breve a gente vai mais uma vez, assim como a gente foi a pioneira em solução para a operação dos condomínios, a gente vai seguir inovando e melhorando a sua rotina. Tenham seus condomínios na palma da mão com a Eleme, e agora, só para trazer para vocês aqui, boa, Silvestre, vai ser um dos convocados você aí. Para quem está aqui na Masterclass que ainda não tem Eleme, quer saber um pouquinho mais da Eleme, a gente está trazendo, a gente sempre traz um desconto especial para quem é participante da Masterclass, 20% em implantação, mensalidade, treinamentos, licenças adicionais. E eu quero trazer para vocês uma informação aqui. Eu vou mandar o link no chat para vocês poderem agendar uma reunião com a Eleme, caso vocês queiram. E aí, gente, eu tenho uma novidade aqui para contar para quem está online. Fique aqui online, não saia aqui agora, está encerrando. Passei 4 minutos do horário, mas eu vou botar na rua pela primeira vez em uma Masterclass uma informação importante, que é a Eleme é tecnologia? É tecnologia. Aqui está o link, ó, quem quiser agendar uma reunião com a Eleme, está no link de quem tá assistindo pelo YouTube, o link está aqui na descrição, tá? Quem está aqui na nossa aula ao vivo, o link está no chat para agendar uma reunião conosco ou procure a nossa equipe pelo WhatsApp. Agora eu vou mostrar para vocês, em primeira mão, que a Eleme começou a ser provocada no seguinte sentido. Gente, eu adoro o sistema da Eleme, mas eu preciso de ajuda, eu preciso de algo a mais, eu preciso que alguém trabalhando comigo, eu preciso contratar alguém. E aí a Eleme lançou, já temos vários clientes na carteira que utilizam, nós temos agora um serviço além da tecnologia que a gente presta de back-office para síndicos, tá? Mas, Luiz, o que é o back-office para síndico? O que é BPO e tudo mais? Eu vou abrir um material na tela para vocês, em primeira mão, tá? Que é o agente Eleme. O que eu sempre tenho trazido para vocês aqui nas aulas é que a gente pode ter uma inteligência artificial, seja o que for, eu preciso ter alguém que organize a minha vida. Então, imaginem vocês terem, dentro do WhatsApp,
uma resolução de tudo isso que eu trouxe. Chegou mensagem para vocês no WhatsApp, vocês encaminham num WhatsApp para nós, e isso aqui tudo se organiza dentro de um sistema para que vocês demonstrem. Recepção e cadastro das informações, a organização e categorização de cada demanda, armazenamento, informações retroativas que vocês tenham, relatórios automatizados, preparação de relatório para a assembleia, tudo isso a gente chama do agente LM. Faz um serviço para vocês além da tecnologia. Então, é tecnologia e a nossa equipe trabalhando para vocês através do WhatsApp. Gente, é o futuro que vocês precisam. Então, se você já é cliente LM, procure o Arthur, procure o Alan, procure a Yasmin e perguntem como que isso funciona. Isso tem um valor, obviamente, que você paga, mas isso resolve a vida. Imagina vocês, síndico, tudo que chega de demanda para vocês no WhatsApp, vocês encaminham e a gente organiza. Tudo. Tudo que chegar. Terminou uma demanda X, me mandaram a nota fiscal. Terminou a demanda X, me mandaram não sei o quê. Abriram uma demanda tal, eu preciso abrir uma ordem de serviço na LM. Você vai mandar pelo WhatsApp e a gente vai organizar tudo para vocês. Precisamos de um relatório para a Assembleia. A gente vai aplicar a nossa inteligência artificial e vai fazer um relatório para a sua Assembleia. Com carinho, olhando para isso com carinho, e vamos trabalhar junto para isso. Então, quem não é cliente ainda, o link para agendar a reunião está com a gente aqui, mas se você está pensando em contratar alguém para ajudar você na operação, de um jeito muito simples, a LM pode resolver isso para vocês. Gente, vou finalizar a nossa Masterclass aqui. Para as pessoas que estão assistindo online no YouTube, muito obrigado por terem acompanhado. Vou encerrar aqui a nossa gravação por hoje e vou finalizar ela agradecendo e fiquem ligados para as próximas Masterclass.